Olá, somos alunos do primeiro período de enfermagem da FACEP, Faculdade de Evolução do Alto Oeste Potiguar. E neste vídeo vamos discutir um pouco sobre a hanseníase. Vamos lá! Taxonomia da Mycobacterium leprae, ou seja, a sua classificação e organização. Essa bactéria, ela pertence a um amplo grupo de micobactérias que causam doenças diversas. Entre elas está a hanseníase, conhecida também como lepra, que é o que vamos ver nesse vídeo. Primeiramente, a Mycobacterium leprae, ela é uma bactéria, ou seja, é um micro-organismo unicelular procarionte, da família Mycobacteriaceae, do gênero Mycobacterium e da espécie Mycobacterium leprae. Essa bactéria, ela possui características especiais que não lhe permitiram crescer adequadamente em meios de cultura artificiais, que são os meios utilizados para estudo e identificação de espécies bacterianas. Por isso, o seu estudo é baseado na inoculação em animais, como camundongos, ou em sua presença natural no tatu, que é o seu reservatório, o principal reservatório. Ele introduz a bactéria nesses animais. Vamos agora ver as características do patógeno. É um parasita intracelular obrigatório, ou seja, é necessário que ele permaneça dentro da célula hospedeira para sobreviver. Ele reproduz por fissão binária, ou seja, as células da Mycobacterium leprae, elas se dividem em duas células iguais à célula que lhe deu origem, a célula mãe no caso. É resistente a ácidos. Ele não pode ser corado pela coloração de Gram, que é um método utilizado para diferenciar as bactérias com diferentes estruturas de parede celular, a partir de colorações, mas é usado outro tipo de coloração para isso. Ele é termofílico, foi determinado que sua temperatura ideal de crescimento é inferior a 37 graus Celsius. Isso foi concluído através de dados coletados dos tatus, que é o animal infectado. Eles possuem temperatura corporal de 35 a 37 graus Celsius e também suas lesões são localizadas em superfícies corporais de baixa temperatura. Ele é aeróbico, ou seja, eles necessitam de oxigênio para realizar os seus processos metabólicos. Tem crescimento lento, sua taxa de sobrevivência depende do ambiente, porque ele sobrevive melhor em ambiente úmido e ele é sensível à luz. E as características gerais da hanseníase, que é a lepra. A doença em si é uma doença que ela provoca danos na pele e no sistema nervoso periférico. Se desenvolve lentamente, apresenta lesões cutâneas e deformidades. Essas lesões, elas afetam com mais frequência as regiões mais frias do corpo, como por exemplo os olhos, o nariz, as mãos. Pode ser transmitida entre humanos, como também por 3 outras espécies: os chimpanzés, o macaco mongabey e o tatu. Pessoas que tenham contato com esses animais, elas correm risco de adquirir a doença. A lepra, ela pode ocorrer também de 2 formas: a forma tuberculoide, caracterizada por áreas da pele que perderam a sensibilidade e estão circundadas por uma borda de nódulos, e a forma lepromatosa, que as células da pele, elas são infectadas e nódulos desfigurantes se formam por todo o corpo. As membranas mucosas do nariz podem ser afetadas, dando a aparência de face de leão, e pode ocorrer uma deformação da mão, que fica com forma de garra e necrose. Mycobacterium leprae é uma bactéria intracelular obrigatória, é imóvel, gram-positivo e ácido resistente.
em forma de bastonete e possuem uma afinidade grande por células cutâneas e por células dos nervos periféricos. Uma grande dificuldade para realizar exames e pesquisa em laboratório é a impossibilidade de cultivar o leprai. A hanseníase acomete todas as faixas etárias em ambos os sexos, porém dados da OMS referem uma proporção de homem para mulheres, mas ressalta dados que não é universal e sim regional. A forma de transmissão se dá através do contato entre indivíduos infectados, por meio do convívio, além da suscetibilidade genética. Dados revelam que 95% das populações são naturalmente resistentes à infecção. A pele e as vias aéreas são os principais locais de entrada do bacilo no indivíduo, sendo o trato respiratório o local mais provável para a ocorrência da infecção. O tempo que o vírus leva até apresentar seus sintomas e tudo mais é de 3 a 5 anos em média. O tratamento da hanseníase é gratuito. Está disponível em toda unidade básica de saúde ou centro especializado de saúde. Ele é implementado a partir da classificação operacional da doença, que no caso são duas classificações, que é a paucibacilar e a multibacilar. Eu vou explicar a diferença entre as duas e explicar a diferença do tratamento no adulto e o tratamento na criança. A paucibacilar são 5 lesões e a multibacilar são acima de 5 lesões. O esquema terapêutico da paucibacilar no adulto dura entre 6 a 9 meses, na criança também, 6 a 9 meses. As substâncias que são usadas são a rifampicina e a dopizona, tanto na criança quanto no adulto. A diferença é só a miligrama, que no adulto é usada 600 miligramas e na criança 450. No caso, 350 de rifampicina no adulto e 250 de dopizona, na criança 300 de rifampicina e 150 de dopizona. Já a multibacilar, ela dura de 12 a 17 meses, tanto na criança quanto no adulto. A diferença da multibacilar para a paucibacilar é que é adicionada uma droga a mais, que é a clofazimina, que também é usada tanto na criança quanto no adulto. A diferença também é a miligrama, que na criança é 150 de clofazimina e no adulto é 300. É importante ressaltar que uma vez no mês essa aplicação ela tem que ser supervisionada e não pode ser por técnico de enfermagem nem auxiliar enfermagem, ou pelo enfermeiro, que daqui a uns anos vai ser agente, ou por um médico. Eu também fiquei responsável por falar sobre como é transmitida a hanseníase, como que você contrai a hanseníase. A hanseníase é contraída pelas vias respiratórias, tosse, espirros, principalmente quando você tem um convívio diário com uma pessoa que tem hanseníase e ela não faz tratamento. Porque a partir do momento que você começa a fazer o tratamento da hanseníase, de 2 a 4 semanas já, você já não mais transmite a hanseníase. Isso é muito importante ressaltar, porque tem muita gente que tem medo, né, de quando sabe que alguém tá com hanseníase, de pegar, mas a partir do momento que você começa a fazer o tratamento da hanseníase, você já não tem como passar para outra pessoa. É importante ressaltar também que a hanseníase não é hereditária e não se contrai. Sintomas e prevenção. Os principais sintomas da hanseníase são as parestésias, dormências, dor nos nervos dos braços, mãos, pernas e pés, presença de lesões de pele, caroços e placas pelo corpo, com alteração da sensibilidade, e as áreas da pele com alteração da sensibilidade, mesmo sem lesão, aparentes, e diminuição da força muscular. A hanseníase não pode ser totalmente prevenida. Para suas formas mais disseminadas, é aplicada a vacina BCG, que é dada ao contato mais próximo dos pacientes de forma a evitar que se infectem. Na suspeita da doença, é preciso procurar o atendimento em uma unidade de saúde o mais rápido possível. O diagnóstico precoce é fundamental, pois evita a evolução da enfermidade para incapacidades e deformidades
física que dela pode surgir. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso mapa sobre a hanseníase e, se possível, a gente vai disponibilizar ele aqui na descrição do vídeo. A taxonomia é da família Mycobacteriaceae, do gênero Mycobacterium, da espécie Mycobacterium leprae. As características do patógeno: ele é sensível à luz, é um parasita, sobrevive melhor em ambiente úmido, ele é termofílico, com temperatura de 35 a 37 graus Celsius, reproduz por fissão binária, é resistente a ácidos, é aeróbico e tem crescimento lento. Patogênese. Os locais de entrada do bacilo no indivíduo é a pele e as vias aéreas, sendo mais ocorrente no trato respiratório. O principal hospedeiro é o homem. Afinidade com as células cutâneas e células dos nervos periféricos. 95% da população é resistente à infecção. Características da doença: provoca danos na pele e no sistema nervoso periférico. Lesões cutâneas e deformidades que afetam as regiões mais frias do corpo, como olhos, nariz, mãos. Tem duas formas: a forma tuberculoide, com a perda da sensibilidade em algumas áreas da pele e fica com as bordas de nódulos, ou tem a forma lepromatosa, que as membranas mucosas do nariz são afetadas e ocorre também uma deformação na mão. Além de ser transmitida por humanos, ela pode também ser transmitida por chimpanzé, macaco mangabei e tatu. Sua transmissão é direta, do indivíduo infectado passa para o indivíduo sadio. Contato com secreções nasais do infectado. E os sinais clínicos: provoca perestesias, que são dormências, dor nos nervos dos braços, mãos, pernas e pés, lesões na pele com alteração da sensibilidade. O tratamento é administrado por via oral, como forma de poliquimioterapia, com a associação de 2 ou 3 medicamentos, é fornecido pelo SUS e varia de 6 meses a 1 ano. A prevenção é feita através da vacina BCG e a incubação, ou seja, o tempo que o vírus leva até apresentar os seus sintomas e tudo mais, é de 3 a 5 anos em média. E aqui encerramos nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado.